Graça e a paz a todos, meus irmãos. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias nessa noite no Evangelho de João. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. Hoje leremos os versos, o capítulo 1, do verso 12, até o verso 13. Evangelho de João, capítulo de número 1, nós leremos os versos 12 e 13 nessa noite. Meus irmãos, a verdade é que em nossas últimas mensagens, nós temos buscado aprofundar os nossos ensinos, os ensinos de Deus contidos na primeira epístola de João, aonde nós refletimos no capítulo 3, no verso 1, quando lemos o evangelista dizer assim, 1 João capítulo 3, verso 1, apenas me escute, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Essa é uma verdade que, em certo aspecto, ela é clara para todos aqueles que sempre estudam a palavra de Deus e que buscam conhecer e aprender mais do Senhor. A verdade é que a bênção da filiação, ela é derramada sobre todos aqueles que experimentaram de um modo genuíno um encontro com Deus. E nesse mês que passou, e o mês de setembro que se inicia, nós contemplamos essa ação na vida de alguns homens. Por exemplo, nós vimos o que acontece quando o homem contempla a grandeza de Deus, quando meditamos em Isaías, capítulo 6. E vimos o temor que cresceu no coração de Isaías, mas não apenas temor. Algo muito importante aconteceu na vida de Isaías. Ali, naquele momento, quando Isaías contempla a grandeza de Deus, Isaías experimenta uma transformação em sua vida. E essa transformação trouxe sobre a vida do profeta algumas exigências. E a primeira exigência que nós vimos lá é que Isaías olhou para si e disse: ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A primeira coisa que acontece quando contemplamos Deus em nossa vida é que a luz do resplendor da glória de Deus revela quem nós somos, revela o nosso pecado, e o reconhecimento do nosso pecado traz sobre nossas vidas algumas decisões que precisam ser tomadas. E nós vimos o Senhor Jesus, lá no texto de Lucas, capítulo 9, ensinando-nos que conhecer a Deus, reconhecer o nosso pecado, traz sobre nossa vida uma prioridade em nossas escolhas. Tanto que o Senhor Jesus finda aquele capítulo dizendo: quem tem posto a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Então, o conhecimento de Deus, ele traz sobre a vida daquele que o conheceu transformação. Traz sobre a vida dele exigência de prioridade em suas escolhas.
Mas, por fim, exige daqueles que conheceram a Deus entrega e comprometimento com a sua obra. Foi isso que nós aprendemos quando meditamos no texto de 2 Timóteo na semana passada. Nós somos chamados por Deus, transformados pela sua presença, reconhecendo o nosso pecado, tendo prioridade em nossas escolhas, nos entregando e nos comprometendo com Ele. E você poderia me perguntar, para que tudo isso? Para que tudo isso? Se uma vez você verdadeiramente já experimentou a presença de Cristo, se em algum momento de sua vida você já experimentou ao Senhor como Salvador de sua vida, se em algum momento você já se rendeu à graça de Cristo, você passou a ser chamado de cristão. Agora me digam, o que é um cristão? Bem, a Bíblia nos diz lá em Atos que cristão são aqueles homens que seguiam a Cristo. Eles passaram a ser chamados de cristãos porque a sua conduta, a sua forma de agir, a sua forma de falar lembrava a Cristo. Mas vocês sabem o que significa ser cristão? Cristão é alguém que recebeu o direito de ter Deus como Pai. Isso é um cristão. Isso é ser um cristão. Logicamente, esse direito, ele não é um direito adquirido por merecimento, ele não é um direito adquirido por nossa própria vontade, nem é um direito adquirido por nascimento. Notem que nós vivemos em um país que se diz cristão. Nós vivemos em uma cidade que se denomina uma cidade onde há um forte cristianismo. Nós vivemos em um hemisfério que se julga o hemisfério cristão. Mas será que porque nós nascemos aqui, nós somos cristãos de verdade? Bem, um verdadeiro cristão, ele se torna assim, não por merecimento, não por vontade, não por nascimento, mas pela graça de Deus que é derramada em sua vida. E é no momento em que a graça é derramada sobre nossas vidas que nós experimentamos algo que a Bíblia chama de união com Cristo. Essa união com Cristo, ela é o processo pelo qual os redimidos, eles são resgatados de uma vida de oposição a Deus e são atraídos por Deus a uma nova vida de reconciliação com Ele através da cruz de Cristo, mediante a ação do Espírito Santo, que é derramado sobre aqueles que se rendem a Ele. Dessa forma, no momento em que nós nos tornamos um com Cristo, o crente passa a se tornar membro do seu corpo e ele recebe gratuitamente participação em todos os benefícios da glória de Deus. No momento em que nos tornamos um com Cristo, nós recebemos o benefício da justificação, que muito bem sabemos que é o ato exclusivo de Deus, não é obra humana, é algo que acontece no céu e não na terra. É um ato
único, não é um processo. Ela é feita por nós, mediante o sacrifício de Cristo, no tribunal de Deus. E por Deus, nós somos declarados justos. Esse é o primeiro benefício daqueles que se tornaram cristãos, que se tornaram um com Cristo. Mas há um segundo benefício que eu gostaria de me deter nessa noite. O segundo benefício impresso em todo aquele que se une a Cristo por meio da fé é o benefício da filiação a Deus. E aqui é onde eu lanço algumas perguntas para que pensemos um pouco. Nós podemos afirmar que todas as pessoas, sejam cristãs ou não, são filhos de Deus? Nós podemos afirmar isso? Meus irmãos, a resposta é essa: não. Packer, ele procura esclarecer um pouco mais a ideia e ele nos diz o seguinte: a ideia de que todas as pessoas são filhas de Deus não é encontrada em parte alguma da Bíblia. O Antigo Testamento mostra Deus como Pai, não de todos, mas apenas de seu povo, da descendência de Abraão. Em Êxodo, capítulo 4, versos 22 e 23, apenas escutem. Nós lemos o seguinte: diga a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você, deixe o meu filho ir, para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei o seu filho, o seu primogênito. Em todo o Antigo Testamento, nós encontramos Deus falando do seu filho. E o seu filho não são todas as nações daquele mundo. Seus filhos são os judeus, povo escolhido por ele, povo a quem ele remiu mediante sacrifício de sangue. E anualmente, os judeus se reuniam para apresentar os seus pecados perante o seu pai e pedir perdão, sacrificando ali o cordeiro pascal. Ali era imolado um cordeiro representando Cristo. E aí o Senhor Jesus vem, fecha o Antigo Testamento e dá início ao Novo Testamento. E no Novo Testamento, embora ele apresente uma visão mundial da graça de Deus, alcançando nações nunca imaginadas, porque o Evangelho ele parte de Jerusalém, vai para Samaria e dali até os confins da terra, e nós somos fruto dessa pregação. O Evangelho chegou até nós porque a graça de Cristo nos alcançou. Mas observe, Deus não se mostra como Pai de todos os homens. Mesmo no Novo Testamento, Deus se mostra como Pai daqueles que, reconhecendo-se pecadores, depositaram a sua confiança no Senhor Jesus Cristo como seu divino e único Salvador. Então, mediante a isso, nós chegamos a uma conclusão: nem todos são filhos de Deus. Então não é porque eu conheço a Jesus, não é porque eu conheço a Bíblia, não é porque eu frequento uma igreja, não é porque papai e mamãe são cristãos genuínos, que eu conheço a Cristo e eu sou seu filho. A filiação é algo que é dado unicamente àqueles que verdadeiramente receberam a Cristo
como Senhor e Salvador de suas vidas. Ser filho de Deus, portanto, não é um estado universal. Não é porque você nasceu em Juazeiro do Norte, no Brasil, na América Latina, que você é cristão. Não. Você é um latino-americano, você é um brasileiro, você é um juazeirense, mas você não é cristão. O dom da filiação não é dado àqueles que se julgam merecedores. Jesus, ele foi muito claro quando nos diz lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, ninguém vem ao Pai. Ou seja, ninguém pode se declarar filho de Deus, senão por mim. O dom da filiação, meus irmãos, não pertence àqueles que nasceram em lar cristão, em um país cristão, ou em um hemisfério que se declare cristão, mas pertence àqueles que experimentaram um novo nascimento. Você experimentou um novo nascimento? Quando você olha para a sua vida, você já experimentou a presença de Deus em sua vida? A presença do Senhor já lhe mostrou o seu pecado? Se sim, glória a Deus. Somos felizes por isso. Então pague o preço. Pague o preço de ser filho de Deus. É por isso que nós lemos aí no Evangelho de João, capítulo 1, nos versos 12 e 13, as seguintes palavras: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Esse texto nos permite concluir que a filiação a Deus é um dom da graça de Deus. Não se trata de uma filiação natural, se trata de uma filiação adotiva. E é assim que o Novo Testamento chama essa ação. A doutrina da filiação de Deus é chamada no Novo Testamento de doutrina da adoção. E eu gostaria de gastar um pouco de tempo falando sobre isso com os irmãos nessa noite. Meus queridos, nós nos julgamos filhos de Deus. Nós dizemos que somos filhos de Deus. Então precisamos entender que nós não somos filhos genuínos de Deus, porque nós não partimos de Deus, nós não estávamos com Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. E o que é adoção? Bem, adoção ela é um ato pelo qual se confere a uma pessoa estranha direitos e privilégios, inclusive a herança de um filho. Então, aqueles que são adotados, eles não apenas recebem o título de filho, mas juntamente com isso, eles recebem todos os direitos e todos os privilégios. Na lei romana, quando um adulto, senhor de posse, cidadão romano, estava prestes a morrer, e ele não tinha filhos, era uma prática comum o fato de eleger guerreiros poderosos, homens de destaque, ou aqueles que ele trazia ao seu lado, seus discípulos, como seu filho adotivo. E esse herdava daquele homem não somente o título de filho,
mas herdava a sua posse, herdava os seus bens, herdava o seu nome, herdava tudo que ele tinha. A adoção, meus irmãos, dá posição de filho àqueles que eram estranhos ao Pai. É por isso que João 1,12 ele diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Note a expressão, deu-lhes o poder. Não é algo que eles conquistaram, mas é algo que lhes foi dado. O termo adoção, meus irmãos, ele ocorre apenas 5 vezes em todo o Novo Testamento. Exclusivamente, nós encontramos esse termo tal como está em epístolas paulinas. Nós encontramos isso em Romanos, em Gálatas e em Efésios. A adoção, meus irmãos, manifesta sobre a vida daqueles que se reconhecem como servos de Deus o direito de receber por misericórdia, por intermédio com Cristo Jesus, um relacionamento corrigido, um relacionamento refeito com o Criador. Pela adoção, nós passamos a pertencer à família de Deus, recebendo os mesmos direitos de Cristo como unigênito de Deus. Vocês estão vendo as maravilhas de sermos filhos de Deus? Nós não apenas somos filhos, mas nós recebemos por direito tudo o que Jesus tem. Eu gostaria que passeássemos um pouco nas Escrituras nessa noite. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 8, verso 15. Romanos 8, no verso 15. Vamos ler o que está escrito aí. Romanos capítulo 8, verso de número 15. Nesse texto nós lemos o seguinte, meus irmãos: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Texto muito conhecido. Aqui, Paulo ele faz um contraste entre 2 sentimentos que haviam sobre o povo naquela época. Era uma prática comum nos tempos de Cristo, a prática da escravidão. E como é que um escravo vivia? Bem, um escravo, ele servia ao seu senhor, não por prazer, não por admiração, não por amor. Um escravo servia ao seu senhor por medo, por necessidade, por uma posição inferior, por uma posição que lhe foi imposta. Porém, uma vez que nós nos tornamos cristãos, nós abandonamos esse espírito de escravidão. Nós não precisamos mais temer chegarmos na presença do Pai. Nós não precisamos mais temer o que está para nos acontecer. Nós podemos confiar neste Deus que nos chama de filhos. E é por isso que o texto diz que nós podemos olhar para Deus e dizer, Abba, Pai. A expressão Abba era uma expressão na língua aramaica utilizada por uma criança pequena que se achegava ao seu pai. Seria algo que se assemelha ao nosso papai, ao nosso paizinho. Para o nordestino,
o nosso painho. A Bíblia está dizendo que aqueles que receberam de Deus o dom gratuito da vida, pela ação do Espírito Santo, mediante a morte de Cristo na cruz, podem se achegar a Deus e chamá-lo de painho, de papai, de meu paizinho. Jesus, ele usa o mesmo contraste em João capítulo 15, verso 15, aonde nós lemos: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Note aqui a mudança de escala. Antes, nós éramos contados como inimigos de Deus, mas a partir do momento em que nos tornamos filhos, nós agora somos chamados de amigos. O que é um amigo? Um amigo é alguém que você tem próximo de você. É alguém que você tem prazer de estar com você. É alguém que você sente carinho, que você sente amor, que você sente cuidado. E Deus, Ele olha para aqueles que Ele adotou como filhos e diz: vocês não são mais servos, vocês são amigos. Vocês são irmãos em Cristo. Tanto que Paulo nos ensina que a filiação cristã, a relação com Deus como Pai, mediante Jesus Cristo, é um processo no qual nós entendemos que nós não somos apenas amigos, mas nós somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Normalmente, quando se adotava alguém no período romano, essa adoção, ela ocorria mediante um penhor. Normalmente, quando um cidadão romano queria declarar que aquele jovem, que aquela jovem tinha sido tomada como seu filho e pertencia agora à sua família, ele tirava do seu dedo o anel de selar e colocava no dedo daquele jovem. E a partir daquele momento, estava oficialmente declarado que ele era filho daquele cidadão romano. Notem como Deus, em sua maravilha, Ele usa algo semelhante para nos chamar de filhos. Nós não recebemos de Deus um anel de selar. Pelo contrário, nós recebemos de Deus o próprio selo. O Espírito Santo é o penhor da herança, que comprova que nós somos filhos adotivos de Deus. O Espírito Santo habita em você? O Espírito Santo faz morada em seu coração? Ainda em Romanos capítulo 8, leia comigo o verso 23. Mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Note algo interessante. Paulo aqui, ele afirma que Cristo haverá de redimir não somente o nosso espírito, mas também o nosso corpo. Então aqui nós vamos fazer um paralelo e voltar lá para 1 João. Vocês recordam que quando nós estávamos meditando em 1 João, nós vimos que João estava ensinando as igrejas da Ásia Menor, tentando combater falsos profetas, aqueles que em seu texto ele denomina de anticristos, homens que estavam dizendo que
Para sermos filhos de Deus, o que importa é apenas a salvação da alma. Ou seja, a salvação do espírito. A carne é má e o espírito é bom. Então não se preocupem com a carne. Vivam de acordo com o que vocês acham correto. Vivam como vocês quiserem. Se entreguem aos prazeres da carne. Tanto que João escreve no capítulo 2, no verso 15, dizendo que nós não devemos amar o mundo, nem o que há no mundo. Porque tudo o que procede do mundo, tanto a concupiscência da carne, como a concupiscência dos olhos, como a soberba da vida, não provém de Deus, mas do mundo. E o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquilo que João ensinou à igreja da Ásia, Paulo aqui está dizendo. Vocês são filhos adotivos de Deus, pois saibam que Deus transforma o seu espírito, mas Deus também transforma o seu corpo. O nosso corpo, meus irmãos, ele não é mais nosso. O nosso corpo pertence ao nosso Pai. E nós prestaremos conta de todo o proceder que nós fazemos na carne. Seja com nossos olhos, seja com nossa boca, seja com nossas ações. Ser filho adotivo de Deus traz também sobre o crente algumas responsabilidades. O corpo do cristão, ele deve ser tão santo como o seu espírito. Esse é o triunfo final da graça redentora de Jesus, a ressurreição dos corpos. Quando Cristo voltar, todos nós nos colocaremos na sua presença, em corpo glorificado, corpo transformado. Logo, o que fazemos em carne também é responsabilidade nossa. E também dirá a que tipo de filiação nós pertencemos. Ainda em Romanos, passe algumas páginas, você chegará em Romanos 9. No verso 4 nós lemos: são israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Este versículo aqui, ele faz parte de um contexto em Romanos, em que Paulo se refere ao povo de Israel. Nós encontramos isso nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. Aqui, Paulo fala que Deus tratou com o povo escolhido, chamando este povo de filho. E se eles eram filhos, eles eram herdeiros. E se eles eram herdeiros, eles eram responsáveis pelo sacerdócio. Era obrigação deles oferecer culto a Deus, assim como era obrigação deles servirem ao seu Senhor. O problema é que os israelitas nunca conseguiram cumprir as exigências de Deus. E coube a Jesus todos os títulos de Israel. Jesus realizou o que os israelitas não puderam realizar. Israel era para Deus o filho predileto entre todas as nações. E Paulo, quando escreve aos Romanos aqui, ele está dizendo que a glória do povo de Deus, hoje, ela é dividida, não apenas com os israelitas, mas ela também é dividida com todos aqueles que foram adotados por Cristo na cruz do Calvário. Logo, se é responsabilidade dos cristãos oferecerem culto a Deus, é responsabilidade da igreja
oferecer culto a Deus. Não há necessidade de Deus em receber culto, mas é obrigação nossa em oferecer culto. Eu não sei que tipo de filho você é, mas eu acredito que você não gosta que ninguém venha querer falar mal do seu pai. Eu acho que você não admite que ninguém venha querer desonrar o seu pai. Ou acredito que o seu proceder busca honrar aquele que você chama de pai. E se nós nos preocupamos com isso aqui na terra, por que que muitos daqueles que se dizem cristãos não se preocupam com o culto que andam oferecendo a Deus? A verdade é que nós somos herdeiros, porque somos filhos. Mas como filhos, nós também herdamos as responsabilidades. Por favor, abram suas Bíblias em Gálatas. Gálatas, capítulo 4. No verso 5 de Gálatas, nós lemos o seguinte: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O caldo começa a engrossar, né? No capítulo 4 de Gálatas, Paulo prossegue com o mesmo raciocínio que ele havia iniciado no capítulo 3, aonde ele começa a tratar sobre os aspectos que ocorreram antes da vinda de Cristo. Antes da vinda do Senhor, a raça humana, ela estava em um período de minoridade. Eles eram menores de idade. O filho, enquanto menor, ele estava sob os cuidados de seu pai, como tutores. Eles recebiam ordens de seus pais e deveriam obedecer às suas vontades. Eles eram escravos da lei, e as obrigações da lei estavam colocadas sobre os seus ombros. Eles não eram aptos a controlarem a sua própria vida. Então Paulo aqui, ele usa esta comparação para mostrar a nossa vida antes de Cristo e a nossa vida depois de Cristo. Paulo diz que Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos, com o objetivo de nos resgatar e de nos libertar de todas as amarras da lei. Com isso, Paulo não está dizendo que nós agora temos autorização de não cumprir a lei, de desobedecermos a lei. O que Paulo está dizendo aqui é que aqueles grilhões da lei que prendiam nossos pés, que prendiam nossas mãos e nos arrastavam em direção ao inferno, foram quebradas. E pela justiça de Cristo, nós somos declarados inocentes. No verso 6, Paulo deixa bem claro que o ato de adoção nos proporciona o direito de recebermos o selo de Deus, que é o Espírito Santo. Logo, meus irmãos, nos fazer filhos de Deus é muito mais do que apenas nos considerarmos cristãos. Semana passada, ou essa semana, eu estou vivendo dentro de um quartinho cercado, tem hora que eu nem sei mais que dia é hoje, sinceramente. Não sei se foi semana passada, se foi essa, mas eu tive uma boa oportunidade de, juntamente com Damiana
e Asaf assistirmos um filme. E um dos questionamentos que esse filme fazia era a seguinte pergunta: quem é você? Vamos imaginar que agora Deus se colocasse em nossa presença, olhasse para mim e para você e perguntasse: quem é você? O que você diria? O que você responderia? Como você se apresentaria a Deus? Não querendo trazer spoilers do filme, mas querendo enriquecer um pouco mais a ilustração que eu tenho a lhes dar. O personagem do filme, ele começa a responder. E eu tentarei responder como ele. Eu sou um professor. E aí, a pessoa pergunta: e se você perdesse isso, quem você era? Ah, eu sou um pastor. E se você perdesse isso, quem você é? Ah, eu sou um homem branco, brasileiro, casado, pai de um filho. E se você perdesse isso, quem você é? Depois de uma repetição e repetições dessa cena, ele responde: eu sou um cristão. E o questionamento é: e o que isso significa para você? O que significa para você ser um cristão? E aí ele fala uma frase que eu acho que pode ser muito comum para nossos dias. Ele diz: eu vou ser mais direto com você. Você disse que orar por mim. Você orou? E aquele homem baixa a cabeça e responde: não. Não orei. E aquele homem responde, ele diz: saiba que as nossas atitudes refletem o que nós somos. Quantas vezes sermos cristãos está em último lugar na nossa lista? E eu não estou falando de uma lista falada. Porque pode ser que eu perguntasse a qualquer um dos irmãos, ou perguntasse a qualquer outra pessoa, e ela chegasse e dissesse: eu sou um crente em Cristo Jesus. Mas não é o falar que importa. São as nossas atitudes que representam quem nós somos. Nós somos filhos adotivos de Deus. E como filhos adotivos, nós precisamos honrar, respeitar e bendizer a esse Deus que nós dizemos servir. Eu vou dizer algo para os irmãos. É muito comum em nossa sociedade, principalmente em nosso interiorzão aqui, saber que eu conheço Israel de Pedrinho, que eu conheço Marquinhos de Seu Mário. É muito comum conhecermos Isaac de Neto. Aqui na nossa igreja tem muitos Isaac. Nós temos o Isaac de Vinícius. Nós temos Felipe de Chiquinho.
Muitas vezes nós identificamos os nossos filhos pelo nosso pai. E os nossos filhos refletem a filiação deles. Eles vão negociar como vêm seus pais negociando. Eles vão se comportar como vêm seus pais se comportando. Eles irão orar como vêm seus pais orando. Eles irão ler a Bíblia como vêm seus pais lendo. Eles vão amar a Deus como vêm seus pais o amando. E como você tem se relacionado com Deus? Deus é seu pai? Se sim, você tem sido um filho presente? Ou você tem sido um filho pródigo? Que apenas está interessado na herança e quer tomar essa herança para viver a vida como você bem quer. Saibamos de uma coisa: nós não somos filhos porque queremos. Nós não somos filhos porque escolhemos. Abra em Efésios. Efésios capítulo 1, verso 5. Em Efésios capítulo 1, no verso 5, nós lemos que Deus nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Algumas outras versões dizem, segundo o beneplácito da sua vontade. Paulo aqui destaca o fato de que não há fatalidades na vida de um cristão. Não existem fatalidades no que diz respeito à sua filiação a Deus. Saibam, Deus lhe predestinou para Ele. Lhe predestinou para ser um filho adotivo, por meio de Jesus Cristo. A filiação que o homem recebeu de Deus, em virtude de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, precisava ser renovada. Adão pecou e com isso foi deformada a nossa filiação. No momento em que Adão pecou, ele perdeu esse status e passou a ser criação de Deus, assim como todas as demais criações. E nós somos filhos de Adão. Então essa imagem, essa filiação, ela precisava ser renovada após a queda. E essa renovação, ela foi feita antes de tudo, no fato do Filho de Deus ter encarnado, no fato do Filho de Deus se ter feito homem, e naquela posição, pelo seu sacrifício na cruz, nos ter regenerado e nos ter adotado. Meus irmãos, entendam algo. Enquanto o novo nascimento altera a nossa natureza, a adoção altera a nossa relação com Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus. E isso só é possível mediante Jesus Cristo e sua obra redentora. E Deus faz isso segundo o beneplácito da sua vontade. Você sabe o que é que significa isso? Segundo o beneplácito da sua vontade. Significa que nós somos escolhidos única e exclusivamente pela graça. Fomos eleitos por Deus apenas pela graça. Não foi por merecimento, não foi por filiação.
Meu pai, ele é um vice-querubim da guarda. Minha mãe é quase Nossa Senhora. Logo, está garantido, vou para o céu. Vai não, velho. Ah, mas eu sou um homem de posses. Eu contribuo bastante com a igreja. Com isso eu vou para o céu. Vai não, filho. A adoção de filho não é uma carta de cidadão romano. A cidadania romana, ela poderia ser comprada com dinheiro. Mas a filiação romana, ela só poderia ser ganha por adoção. Não é a nossa descendência. Não são as nossas posses. Não é o que nós podemos fazer que importa para Deus. Mas é o fato dele nos ter escolhido segundo o beneplácito da sua vontade. E o que nós podemos aprender daqui, meus irmãos? O que nós podemos entender disso tudo aqui? Nós podemos aprender e aplicar em nosso coração o seguinte: aqueles que são filhos de Deus, eles foram predestinados por Deus para serem filhos. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça, eles nunca se afastarão do seu pai por muito tempo. Lembrem da história do pródigo. Ele pegou a herança do pai e ele começou a aproveitar-se dessa herança. Vamos trazer para o nosso cotidiano. Ele começou a farrar com a herança do pai. E gastou tudo. E gastou tudo. E chegou o momento em que o Pai Celeste pesou a mão sobre ele. Começou a doer. Começou a machucar. E então, de joelhos, comendo, ao lado de porcos, ele se lembra: vou voltar para a casa de meu pai. Na casa do meu pai tem pão. E ele entende que mesmo voltando para o seu pai como servo, é melhor do que estar vivendo distante de seu pai. Nós somos filhos de Deus. E pode ser que você esteja andando distante de Deus nesse momento. Pode ser que você conheça alguém que esteja distante dos caminhos de Deus nesse momento. É a hora de dobrar os joelhos. É hora de começar a orar. Sabendo de duas coisas. A primeira delas é: se ele for filho, ele vai voltar. Mas se ele não for, deixe que vá. Porque a filiação não é algo que conquistamos por nosso direito. Não é algo que conquistamos por nosso merecimento. E eu sabia que isso ia acontecer. E eu ainda não terminei o primeiro ponto agora. Faltam 3. Mas eu juro que vai ser ligeiro. E aqui nós precisamos entender algo. A adoção revela quem nós somos perante Deus. Mas a adoção também revela quem Deus é para nós. No Antigo Testamento, nós podemos observar um maior destaque da transcendência de Deus. Deus parece ser alguém que está distante do seu povo. Note que em todo o Antigo Testamento, alguns poucos homens recebiam o direito de contemplar a grandeza de Deus. Moisés,
Josué, alguns juízes, alguns profetas, dentre eles o profeta Isaías, alguns reis, como Davi, como Salomão, experimentaram a presença de Deus. Mas Deus não era um Deus tão próximo. Nós tínhamos um destaque maior na transcendência, na grandeza de Deus. No Antigo Testamento nós vemos que Deus, Ele é mais conhecido pela sua santidade, pela sua pureza, pela sua inacessibilidade. Mas no Novo Testamento é diferente. Deus se encarnou. O Deus transcendente, agora, Ele é um Deus imanente. Ele é um Deus de perto. É um Deus tão próximo que nos deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Mas notem, o Deus Filho encarnado, Ele não se tornou homem, Ele continuou sendo Deus. Ele não perdeu a sua divindade e virou homem. Ele apenas assumiu forma de homem. Mas ele continuou sendo o grande Eu Sou. Ele nunca deixou de ser o santo, santo, santo. Ele nunca deixou de ser completamente puro. Entendam, ele nunca deixará de ser temível. Nós não podemos brincar com a santidade do nosso Deus, achando que o nosso viver só diz respeito a nós mesmos. A nossa maneira de agir refletirá se nós somos ou não filhos de Deus. Entendam que a adoção traz sobre nossas vidas algumas implicações. E a primeira delas é a seguinte: se nós somos filhos de Deus e Deus é nosso Pai, a paternidade de Deus sobre nossas vidas implica em autoridade. Deus é seu Pai. Quer entender o que é que significa Deus ser seu Pai? Significa mais ou menos isso. Para de balançar a cabeça, Zaf. Se encosta, direito. É isso que significa ser pai. É isso que significa ter Deus como pai. É entender que Deus tem uma posição de autoridade sobre a minha vida. Você é filho? Tem sobre a sua vida também. O pai comanda, o pai determina. Não somos nós que fazemos isso. A iniciativa exigida do filho é simplesmente uma: obediência. Foi para isso que nós fomos chamados. Olha o que Jesus diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, realizando a obra que me deste para fazer. O filho nada pode fazer por si mesmo. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Você é filho de Deus? Glória a Deus. Então saiba que Ele é seu Pai. Ele é autoridade sobre sua vida. Ele é autoridade sobre sua vida. Em segundo lugar, paternidade também implica em afeição. Deus não é apenas autoridade sobre nossa vida, mas Ele tem afeição pelos seus filhos. Ele ama os seus filhos. Em João 5,20 nós lemos: porque o Pai ama ao Filho. Em João 15,10 nós lemos: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor
permaneço. E aqui eu quero lhes dizer, quer ser amado, quer ser cuidado, quer experimentar o mimo de Deus, o tenha como pai. O respeite como pai. Quem dos pais aqui presentes não se alegram na obediência dos seus filhos? Quem dos pais aqui presentes não sentem prazer em ofertar o bom e o melhor para os filhos a quem eles amam e que principalmente lhe obedecem? Meus queridos, eu conheço um pai e uma mãe que amam seu filho, que amam tanto seu filho, que tomaram uma decisão dura em sua vida. Resolveram manter o seu filho dopado dentro de sua casa, para que o seu filho não viesse a morrer. Este jovem ao qual me refiro, infelizmente, é um dependente químico que agredia seus pais, agredia sua mãe, e que sua mãe, mesmo mediante a tudo isso, nunca deixou de amá-lo, mas ela não tinha prazer em lhe dar nada, em fazer nada, porque sabia que tudo o que fizesse por ele iria usar para ofendê-la, para atacá-la, para maltratá-la. Porque a maior dor que acontece com um pai é ver o seu filho definhando, até chegar ao ponto de morrer. E às vezes é isso que acontece. Às vezes eu sou tão desobediente. Eu realmente sou um filho genuíno de Deus, mas eu sou tão desobediente que Deus, por amor a mim, Ele não me dá algumas coisas que eu peço. Não me dá algumas coisas que eu preciso. Porque Ele me ama e Ele me quer bem. Queremos receber o amor de Deus, queremos experimentar o amor de Deus. Guardemos os seus mandamentos. Andemos de acordo com o que Deus exige que andemos. Experimentaremos nele o amor dele. Sabe por quê? Porque, em terceiro lugar, a paternidade de Deus implica em companhia. João 16:32 diz: eis que vem a hora e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinhos. Mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. E é isso que acontece. Às vezes, todos podem nos abandonar, mas Deus não nos abandona. O Pai nunca nos deixa sós. Mas isso só acontece se nós tivermos comunhão com Ele. Em João 8:29, o Senhor Jesus diz: aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E em último lugar, a paternidade de Deus sobre nossas vidas implica em honra, em dupla honra. Honra nossa para com Ele e honra dele para com seus filhos.
Vamos abrir lá em João capítulo 17. Vamos ler alguns versos deste capítulo. João 17, a partir do verso 1, nós lemos assim. Todos abriram? Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido a palavra que me deste, e eles receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Somente até aqui. Olhem a oração de Jesus. Pai, glorifica-me, assim como eu te glorifiquei. Nós devemos exaltar a Deus em nossas vidas, se quisermos que Deus nos exalte aqui nessa terra. Uma das frases muito comuns do evangeliquez é dizer que nós somos cabeça e não cauda. Você quer ser cabeça, varão, e não quer ser cauda? Honre a Deus. Glorifique a Deus. Exalte a Deus em sua vida, e Deus terá prazer em lhe fazer grande no meio dos homens. Não para que você tenha glória, mas para que a glória dele seja vista em todos os lugares desta terra. E tudo isso que ele falou a Jesus, ele fala, ele estende aos seus filhos adotivos. Em Jesus Cristo, meus irmãos, por meio dele, sob ele, os filhos são governados, amados, acompanhados e honrados pelo Pai Celeste. Como Jesus obedeceu a Deus, também nós devemos obedecê-lo. Nisto consiste o amor, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Não são difíceis de guardar. Assim como Deus amou o seu único filho, ele ama a todos os seus filhos adotivos. Assim como o Pai teve comunhão com Jesus, ele quer ter comunhão comigo e com você. Você quer ter comunhão com Deus? Comece a olhar para você nessa noite e responda a essa pergunta: quem você é? Enquanto Deus, ele não for colocado no ponto mais alto da prioridade de nossas vidas, nós não experimentaremos o verdadeiro amor que Deus tem reservado para mim e para você. Assim como Deus exaltou a Jesus, ele exalta seus filhos
porque eles pertencem a uma só família. Se você ainda está no capítulo 17, eu vou ler com você o verso 24 a 26. Se não tiver, apenas me escute, não tem problema. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e neles eu esteja. O que nós concluímos com tudo isso, meus irmãos? Nós concluímos que o nosso nascimento físico nos torna membros da família de Adão. E Adão pecou e destituído foi da posição que tinha recebido de Deus. Isso exige de mim e de você um novo nascimento. Uma vez nascidos de novo, nós passamos a fazer parte da família de Deus mediante a adoção. E diferente da adoção humana, que ela se baseia em características físicas, a adoção divina, ela se baseia unicamente no beneplácito da vontade de Deus. E uma última lição que eu queria deixar para os irmãos nessa noite, prometendo que já estou encerrando, é que por esse motivo, se Deus é nosso Pai, Ele tem o privilégio de nos corrigir e de nos castigar quando for necessário, a fim de que nós possamos ser melhores filhos, obedecendo em tudo ao nosso Pai. É isso que o autor da Epístola aos Hebreus declara, e eu encerro com esse texto. Porque o Senhor corrige a quem ama. O Senhor corrige a todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Meu irmão, eu não sei como está a sua vida, mas você sabe. Deus sabe. Se Deus lhe permite passar por dores, se Deus lhe permite passar por provas, é porque Ele lhe quer como um obreiro aprovado. Ele lhe quer como um filho capacitado. E se Deus lhe corrige, se Deus lhe castiga, se Deus lhe açoita neste momento, entenda, Deus os trata como filhos. Qual é o filho a quem o pai não corrige? A filiação por meio da fé, meus irmãos, nos tira do lamaçal do pecado e nos dá o céu como presente. A Deus seja honra, a Deus seja glória para todo sempre. Amém.